apenas o teto de seu quarto. Quero que saiba que há um propósito divino neste momento. Não saia desta mensagem antes de compreender plenamente o que tem impedido o fluxo da graça de Deus em sua vida de oração. Permaneça até o fim, porque estou convencido de que Deus tem uma palavra específica para você hoje. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derramou em oração, aparentemente sem resposta. O que estamos enfrentando não é a ausência de Deus, mas a presença de barreiras. Barreiras invisíveis, erguidas silenciosamente dia após dia, que agora formam muros entre você e o Pai Celestial. São 5 hábitos silenciosos que têm bloqueado suas orações sem que você perceba. Eu os chamo de hábitos silenciosos, porque raramente os reconhecemos como problemas. São como aquelas pequenas raposas que, segundo Cantares 2:15, estragam as vinhas. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Estas pequenas raposas, estes hábitos sutis, estão destruindo o fruto da sua vida de oração. Estamos todos nós cercados por um mundo que nos ensina a olhar para fora quando os problemas surgem. Buscamos soluções externas, culpamos circunstâncias, questionamos os métodos, quando o Senhor está gentilmente nos chamando a olhar para dentro. O homem vê o exterior, diz 1 Samuel 16:7, mas o Senhor vê o coração. Hoje convido você a uma jornada interior, uma jornada de honesta autoavaliação, de corajoso autoexame, uma jornada que pode transformar completamente sua vida de oração. Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, quando as barreiras forem removidas, quando os canais forem desbloqueados, você experimentará uma nova dimensão de poder espiritual que talvez nunca tenha conhecido antes. Você está pronto para esta jornada? Está disposto a permitir que o Espírito Santo ilumine as áreas obscuras de sua vida interior? Está pronto para remover os obstáculos que têm impedido a resposta de suas orações? O primeiro hábito silencioso que bloqueia nossas orações é a falta de perdão. Este é talvez o mais comum e, ao mesmo tempo, o mais devastador dos bloqueios espirituais. Jesus foi extraordinariamente claro sobre isto. Em Marcos 11:25, ele instruiu: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Note a conexão direta que Jesus estabelece entre o perdão e a oração eficaz. Não é uma sugestão, não é uma opção, é uma condição espiritual. As duas realidades, perdoar e ser ouvido por Deus, estão interligadas pelo próprio design divino. Pense nisto. Como podemos esperar receber a misericórdia que não estamos dispostos a estender? Como podemos clamar pela graça que recusamos a outros? É uma contradição espiritual fundamental. O apóstolo João entendeu profundamente esta verdade quando escreveu: Se alguém diz amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4:20. Da mesma forma, como podemos esperar comunhão íntima com Deus em oração, enquanto mantemos nossos corações fechados para aqueles que nos feriram? A falta de perdão age como um veneno espiritual. Começa como uma semente de mágoa, cresce como um caule de ressentimento, floresce em amargura e, eventualmente, produz os frutos tóxicos do ódio e da vingança. E todo este tempo, enquanto cultivamos esta planta venenosa em nossos corações, nos perguntamos por que Deus parece distante, por que nossas orações parecem ser absorvidas pelo vazio. Há uma história antiga sobre 2 monges que encontraram uma jovem mulher parada à beira de um rio lamacento. Ela precisava atravessar, mas tinha medo de arruinar suas roupas.
Sem hesitação, um dos monges a pegou nos braços, carregou-a através do rio e a colocou gentilmente do outro lado. Os dois monges continuaram sua jornada em silêncio por várias horas. Finalmente, o segundo monge, incapaz de conter-se por mais tempo, disse: "Como pôde fazer aquilo? Nós fizemos votos. Não devemos tocar em uma mulher." O primeiro monge respondeu serenamente: "Eu a deixei na margem do rio. Você ainda a está carregando?" Esta é a natureza da falta de perdão. Carregamos nossos ofensores conosco, não apenas por horas, mas muitas vezes por anos, décadas, até mesmo uma vida inteira. E então nos perguntamos por que estamos espiritualmente exaustos, por que nossas orações parecem pesar tanto, porque o céu parece tão distante. Permita-me perguntar-lhe diretamente: quem você está carregando hoje? Que ofensa, que traição, que decepção você tem nutrido em seu coração? Quem é aquela pessoa cujo nome evoca um nó imediato em seu estômago, uma contração involuntária de seus músculos, uma subida de sangue à sua face? Talvez seja um pai que o abandonou, um cônjuge que o traiu, um filho que o rejeitou, um amigo que o apunhalou pelas costas, um líder de igreja que abusou de sua confiança, um colega que o humilhou, um estranho que o agrediu. Não importa quem seja, não importa o que tenham feito, você está carregando um peso que nunca foi destinado a carregar. E enquanto se recusa a deixá-lo ir, suas orações estão sendo sufocadas pelo próprio peso que você insiste em segurar. Ouvimos a instrução de Jesus para perdoar 70 vezes 7, Mateus 18:22. E muitas vezes pensamos que é um padrão impossível. Mas Jesus nunca nos pediria para fazer algo que ele mesmo não fez. Da cruz, em meio a uma dor além da compreensão humana, ele olhou para aqueles que o colocaram lá e orou: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Lucas 23:34. Este é o modelo, este é o padrão. E não é apenas uma questão de obediência, é uma questão de liberdade. Seu perdão não é principalmente para o benefício do ofensor, embora possa ser. É para sua própria libertação. É para desbloquear os canais da graça em sua própria vida. Talvez você esteja pensando: "Mas você não entende o que fizeram comigo. Você não sabe quanto dói." A mágoa é profunda demais, a ferida é recente demais, a traição é grande demais. Você está certo. Eu não entendo completamente sua dor. Ninguém entende, exceto o homem de dores, aquele que estava familiarizado com o sofrimento. Isaías 53:3. Ele entende, e é por isso que sua instrução para perdoar não é uma demanda insensível, mas um convite à cura. O perdão não é fingir que o mal não aconteceu, não é justificar o injustificável, não é restaurar automaticamente a confiança quebrada ou continuar em relacionamentos abusivos. O perdão é uma decisão de liberar o ofensor da dívida que eles legalmente devem a você. É uma escolha de entregar seu direito à retribuição. Como C.S. Lewis sabiamente observou, perdoar é como abrir a mão de um prisioneiro, apenas para descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Quando você perdoa, os grilhões que caem não são apenas os do ofensor, mas os seus próprios. Então, como se perdoa quando a dor é real e profunda? Deixe-me oferecer alguns passos práticos. Primeiro, reconheça a ofensa por completo. Não minimize o que aconteceu. Não esconda a dor. Traga-a à luz. Nomeie-a por completo diante de Deus. O Salmo 62:8 nos encoraja: derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Segundo, escolha perdoar como um ato de vontade, não como um sentimento. O perdão começa com uma decisão, não com uma emoção. Você pode honestamente dizer: Senhor, não sinto perdão, mas escolho perdoar. Ajuda-me a liberar esta pessoa. Terceiro, ore pela pessoa que o feriu.
Jesus nos instruiu: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Há algo profundamente transformador em levantar em oração aqueles que nos feriram. Quarto, libere repetidamente. O perdão nem sempre é um evento único. Às vezes é um processo. Quando as memórias retornam, quando a dor ressurge, você precisa liberar novamente. Eu já perdoei isso, Senhor, e escolho perdoar novamente. Quinto, busque a cura de suas feridas. O perdão libera o ofensor, mas não necessariamente cura automaticamente todas as suas feridas. Permita que o grande médico ministre a sua alma. Ele cura os quebrantados de coração e lhes liga as feridas. Salmo 147, 3. Imagine por um momento como seria sua vida de oração se cada amargura fosse removida, cada ressentimento liberado, cada inimizade resolvida. Imagine os canais desobstruídos, as barreiras derrubadas, o fluxo livre da graça de Deus. Um homem que conheço carregou o peso do ressentimento contra seu pai por quase 50 anos. Seu pai era alcoólatra, abusivo, ausente. Este homem, agora na casa dos 60 anos, veio a uma reunião de oração profundamente frustrado com sua vida espiritual. Oro e oro, ele disse, mas parece que Deus está a 1 milhão de quilômetros de distância. Quando o Espírito Santo gentilmente expôs a raiz da falta de perdão, ele inicialmente resistiu. Você não entende, ele protestou. Meu pai destruiu nossa família. Ele quebrou minha mãe. Ele arruinou minha infância. Tudo isso era verdade, mas também era verdade que este homem estava carregando um fardo que o estava esmagando espiritualmente. Finalmente, após muita oração e aconselhamento, ele foi ao túmulo do pai e verbalizou seu perdão. Não foi fácil, não foi rápido. Foi um processo doloroso, cheio de lágrimas e luta. Mas quando ele finalmente liberou seu pai e, mais importante, liberou a si mesmo, ele experimentou o que só poderia descrever como as comportas do céu se abrindo. Sua vida de oração, que por décadas havia sido um deserto, de repente se tornou um jardim florescente. Este pode ser você, meu amigo. Este é o poder transformador do perdão. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando a mágoa parecer grande demais para liberar, lembre-se, o primeiro passo para desbloquear suas orações é escolher o caminho do perdão. É o caminho de Jesus. É o caminho da liberdade. O segundo hábito silencioso que bloqueia nossas orações é a presença de pecado oculto em nossa vida. Este é um assunto que poucos gostam de abordar em nossa era de tolerância e relativismo moral, mas que é absolutamente crucial para entendermos a dinâmica da oração eficaz. O salmista Davi, um homem descrito por Deus como segundo o seu coração, entendeu esta verdade profundamente. Ele escreveu: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmos 66, 18. Que afirmação impressionante. Se eu acaricio o pecado, se o abraço, se o alimento, se o protejo, o Senhor não me ouviria. Davi não estava sugerindo que precisamos ser moralmente perfeitos para que Deus ouça nossas orações. Se esse fosse o caso, nenhum de nós jamais teria uma oração respondida. O próprio Davi era profundamente falho, como sua história de adultério e assassinato claramente demonstra. O que Davi estava reconhecendo, no entanto, é que há uma diferença fundamental entre cair em pecado e permanecer nele deliberadamente, entre pecar e depois se arrepender e pecar e depois racionalizar, entre tropeçar na escuridão e escolher habitá-la. É o pecado deliberadamente mantido, conscientemente protegido, secretamente nutrido, que cria uma barreira entre nós e Deus. Como Isaías declarou:
as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, 2. Talvez você esteja se perguntando: que tipo de pecado oculto poderia estar bloqueando minhas orações? Deixe-me ser direto, mas com um espírito de compaixão. Poderia ser um vício secreto, pornografia, álcool, drogas, jogos de azar. Algo que você tem escondido dos outros, talvez até mentindo para proteger seu segredo. Poderia ser um relacionamento impróprio, uma aventura emocional ou física, um romance que você sabe que não honra a Deus, um envolvimento que cruza limites que você sabe que não deveriam ser cruzados. Poderia ser práticas comerciais, questionáveis, pequenas desonestidades que você justifica como apenas negócios, evasão fiscal que você racionaliza como todo mundo faz, cortes de ética que parecem pequenos, mas que você sabe que são errados. Poderia ser um ódio secreto, preconceito ou racismo que você esconde dos outros, mas que infecta seu coração. Poderia ser uma vida dupla nas redes sociais, apresentando uma face em público e vivendo de maneira completamente diferente quando ninguém está olhando. Qualquer que seja a forma que assuma, o pecado oculto age como um veneno espiritual, contaminando gradualmente cada aspecto de nossa vida interior. E enquanto tentamos compartimentalizar, enquanto pretendemos que podemos manter estas áreas separadas de nossa vida espiritual, estamos apenas nos enganando. Como Jesus nos advertiu, não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Lucas 12, 2. O pecado ama as sombras, mas Deus é luz. E quando tentamos habitar em ambos os reinos simultaneamente, criamos uma contradição espiritual que inevitavelmente afeta nossa comunhão com Deus. Uma das histórias mais perturbadoras da Bíblia é a de Acã em Josué 7. Após a impressionante vitória de Israel em Jericó, eles sofreram uma derrota humilhante na pequena cidade de Ai. A razão? Um homem, Acã, havia secretamente desobedecido a ordem de Deus, tomando para si alguns dos despojos que deveriam ter sido completamente destruídos. O que é notável é que o pecado de um homem afetou toda a nação. A desobediência secreta de Acã bloqueou a bênção de Deus sobre todo Israel. Agora, pense no impacto de seu próprio pecado oculto. Não afeta apenas você. Afeta sua família, sua igreja, seu círculo de influência. Mais do que isso, bloqueia suas próprias orações, sua própria conexão espiritual com o Deus que deseja abençoá-lo. Mas há boas notícias. O mesmo Deus que disse, vossas iniquidades fazem separação, também providenciou o remédio. O apóstolo João escreveu, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. A palavra confessar vem de uma raiz grega que significa dizer a mesma coisa ou concordar com. Quando confessamos nosso pecado, estamos essencialmente concordando com Deus sobre o que realmente é, não minimizando, não racionalizando, não desculpando, mas vendo-o como Deus o vê. E aqui está a maravilha. Quando confessamos, Deus não apenas perdoa, Ele purifica. Ele remove a mancha, limpa o registro, restaura a comunhão quebrada. Como o pai na parábola do filho pródigo, Ele corre ao nosso encontro, nos abraça e nos recebe de volta. Lembre-se de Davi, o homem cujo pecado foi tão grave, tão devastador. Depois de seu adultério com Batseba e do assassinato efetivo de Urias, ele poderia ter racionalizado, poderia ter justificado, poderia ter escondido. Em vez disso, quando confrontado, ele simplesmente disse, pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12, 13. Mais tarde, em um dos salmos mais comoventes da Bíblia,
Davi derramou seu coração em confissão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, 1-2. O resultado? Restauração, renovação. Um coração limpo e um espírito reto. Uma alegria restaurada. E sim, orações que novamente subiam aos ouvidos de Deus sem impedimento. Isto pode ser seu também. Não importa o que você tenha feito, não importa quanto tempo tenha escondido, não importa quão profundo o pecado tenha enraizado em sua vida. O caminho de volta é o mesmo, confissão honesta e completa. Alguns anos atrás, conheci um pastor que havia servido fielmente em sua igreja por mais de 2 décadas. Por fora, seu ministério parecia próspero, mas internamente ele estava lutando com uma crescente sensação de distanciamento de Deus. Suas orações pareciam bater no teto. Sua pregação, embora tecnicamente sólida, havia perdido sua unção e poder. O problema. Por anos, ele havia desviado pequenas quantias do fundo da igreja, não o suficiente para ser facilmente notado, mas suficiente para financiar pequenos luxos que ele sentia que merecia. Ele havia racionalizado isso como pagamento adicional por seu trabalho árduo, até que para sua própria mente não era mais roubo, mas compensação justa. Finalmente, após uma conferência onde o Espírito Santo o confrontou poderosamente, ele rompeu. Confessou à sua esposa, depois aos anciãos da igreja. Foi um momento doloroso, cheio de lágrimas, vergonha e consequências. Ele perdeu seu ministério. Teve que fazer restituição, enfrentou a humilhação pública. Mas através desse processo de confissão e arrependimento, ele experimentou algo que não sentia há anos, a presença renovada de Deus. É como se uma parede tivesse caído, ele me disse. Posso respirar espiritualmente novamente, posso orar novamente e saber que Ele está ouvindo. Talvez você esteja carregando um segredo que tenha envenenado sua vida de oração. Talvez, como este pastor, você tenha racionalizado por tanto tempo que mal reconhece mais a gravidade de sua situação. Mas o Espírito Santo está gentilmente tocando em seu coração agora, chamando-o de volta, convidando-o a trazer tudo à luz. O que você fará com este convite? Continuará escondendo, protegendo, racionalizando, ou terá a coragem de fazer o que Davi fez? Confessar plenamente, buscar a purificação e experimentar a alegria de comunhão restaurada com Deus? Há um propósito por trás de cada lágrima de convicção que você possa estar derramando agora. Deus não está expondo seu pecado para envergonhá-lo, mas para libertá-lo. Ele está revelando a barreira para que possa removê-la, para que suas orações possam fluir livremente novamente. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e os abandona obterá misericórdia. Provérbios 28:13. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando seu pecado parecer grande demais para ser perdoado, permaneça nesta verdade. O segundo passo para desbloquear suas orações é trazer seu pecado oculto à luz através da confissão. É o caminho da restauração. É o caminho da liberdade em oração. O terceiro hábito silencioso que bloqueia nossas orações é a oração egoísta. Este é, talvez, o mais sutil dos 5, porque frequentemente se mascara como espiritualidade genuína. Tiago, em sua carta direta e prática, aborda esta questão sem rodeios. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3. Que diagnóstico penetrante. O problema não é que não estamos orando, é que estamos orando com motivos errados.
Permita-me desafiar você com uma pergunta. Quando você se ajoelha para orar, quem está no centro de suas petições? É você mesmo? Suas necessidades, seus desejos, seu conforto, sua agenda? Ou é Deus, sua glória, seu reino, sua vontade, seus propósitos? Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Este é o coração da oração centrada em Deus. Não é que nossas necessidades não importem. Elas importam profundamente para nosso Pai amoroso. Mas elas devem estar alinhadas com e subordinadas aos propósitos maiores de Deus. A oração egoísta, por outro lado, essencialmente tenta transformar Deus em um gênio, em uma lâmpada, uma fonte cósmica de satisfação de desejos, um meio para nossos fins, em vez do glorioso fim em si mesmo, que ele realmente é. Veja, muitos de nós, sem perceber, adotamos uma teologia de prosperidade sutil em nossa vida de oração. Não necessariamente a versão flagrante pregada por televangelistas de saúde e riqueza, mas uma versão mais refinada que ainda coloca nosso conforto e conveniência no centro do universo. Oramos por promoções, não para melhor servir, mas para ter mais status. Oramos pela cura, não primariamente para a glória de Deus, mas para evitar o desconforto. Oramos pelo crescimento da igreja, não pelo avanço do reino, mas para validar nosso ministério. Oramos por relacionamentos restaurados, não para que Deus seja honrado, mas para que nossa vida se torne mais fácil. E então, quando essas orações parecem ir sem resposta, nos perguntamos onde Deus está. Mas o problema não está na recepção de Deus, está na transmissão de nosso coração. Considere a oração de Jesus no jardim do Getsêmani. Em sua humanidade, ele pediu para que o cálice fosse afastado dele, um pedido perfeitamente humano, perfeitamente compreensível. Mas ele imediatamente acrescentou: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Esta é a essência da oração não egoísta, a rendição da vontade. Não é sobre eliminar nossos desejos ou negar nossas necessidades, mas sobre submetê-los ao propósito maior de Deus. Paulo entendeu profundamente este princípio. 3 vezes ele implorou ao Senhor que removesse seu espinho na carne. 3 vezes o Senhor recusou, dizendo em vez disso: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. A resposta de Paulo: não amargura, não questionamento contínuo, mas rendição. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. 2 Coríntios 12:9. Ele realinhou seu coração com o propósito maior de Deus. O problema com a oração egoísta não é apenas que ela coloca nossos desejos acima dos de Deus, mas que ela fundamentalmente nos limita às nossas próprias visões limitadas e horizontes estreitos. Pedimos tão pouco quando oramos egoisticamente. Pedimos conforto quando Deus quer nos dar caráter. Pedimos sucesso quando Deus quer nos dar significado. Pedimos uma vida fácil quando Deus quer nos dar uma vida abundante. C.S. Lewis observou sabiamente: somos criaturas meio sinceras, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante, que quer continuar fazendo tortas de lama em uma favela porque não pode imaginar o que significa a oferta de férias no mar. Quando oramos egoisticamente, estamos essencialmente fazendo tortas de lama, quando Deus está oferecendo o oceano. Então, como movemos nossa vida de oração do egocentrismo para o teocentrismo?
Como alinhamos nossas petições com o coração de Deus? Deixe-me sugerir alguns passos práticos. Primeiro, comece sua oração com adoração. Quando verdadeiramente contemplamos a grandeza de Deus, nossa própria importância naturalmente diminui. Como João Batista humildemente reconheceu, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. A adoração recalibra nosso coração. Segundo, sature sua mente com a palavra de Deus. Quanto mais entendemos os propósitos e prioridades de Deus revelados nas Escrituras, mais nossas próprias orações se alinharão com eles. Como Paulo encorajou, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Terceiro, pratique a oração do contudo. Como Jesus, expresse honestamente seus desejos, mas sempre os submeta ao propósito maior de Deus. Senhor, eu realmente quero esta promoção. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quarto, ore pelas necessidades dos outros antes das suas próprias. Há algo profundamente transformador em interceder pelos outros. Isso expande nosso coração e quebra o ciclo do egocentrismo. Como Jó descobriu, o Senhor restaurou a fortuna de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Jó 42:10. Quinto, peça a Deus que purifique seus motivos. Davi orou sabiamente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Esta é uma oração que Deus sempre responde. Conheço uma mulher que por anos orou fervorosamente por um casamento. Ano após ano, relacionamento após relacionamento. Ela buscava a Deus para que trouxesse o homem certo para sua vida, mas nada parecia funcionar. Em seu desespero, ela finalmente perguntou a Deus, não apenas pelo que ela queria, mas por que ela o queria tão desesperadamente. Através de muita autorreflexão e aconselhamento, ela percebeu que sua intensa necessidade de casamento estava enraizada, não no desejo de glorificar a Deus através do relacionamento, mas em inseguranças profundas e na necessidade de validação externa. Com esta revelação, sua oração mudou. Em vez de simplesmente pedir a Deus por um marido, ela começou a pedir a Deus que curasse suas inseguranças, que a ajudasse a encontrar sua identidade nele, que a tornasse completa em Cristo, quer casada ou solteira. E algo notável aconteceu. Não apenas ela experimentou uma paz profunda que havia eludido por anos, mas eventualmente, quando não era mais o centro consumidor de sua vida, ela realmente conheceu e se casou com um homem piedoso. O que ela recebeu, no entanto, foi muito mais rico do que o que originalmente havia pedido. Ela recebeu a si mesma, curada e inteira, além da bênção de um casamento baseado não na necessidade, mas no amor genuíno. Esta pode ser sua história. Também, Deus deseja dar-lhe muito mais do que seus pequenos desejos egocêntricos podem imaginar. Como Paulo escreveu, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando suas orações parecerem estar caindo em ouvidos surdos, permaneça nesta verdade. O terceiro passo para desbloquear suas orações é mover-se da oração egocêntrica para a oração teocêntrica. É alinhar-se com o coração e os propósitos de Deus. O quarto hábito silencioso que bloqueia nossas orações é a incredulidade. Este é um dos obstáculos mais fundamentais ao poder da oração, ainda que muitas vezes o ignoremos ou minimizemos seu impacto.
Jesus foi incrivelmente direto sobre a conexão entre fé e oração respondida. Ele declarou: tudo o que pedirdes, em oração, crendo recebereis. Mateus 21, 22. E novamente, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17, 20. O escritor de Hebreus reforça esta verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Estas passagens não são hipérboles espirituais ou promessas vazias. São declarações da realidade espiritual. A fé não é um acessório opcional na vida cristã. É o próprio canal através do qual o poder de Deus flui. E quando esse canal é bloqueado pela incredulidade, nossas orações perdem sua potência espiritual. Mas o que exatamente é incredulidade? Como ela se manifesta em nossa vida de oração? Às vezes, é uma dúvida aberta sobre a capacidade de Deus. Questionamos se Ele é realmente poderoso o suficiente para resolver nosso problema, curar nossa doença, restaurar nosso relacionamento, prover para nossa necessidade. Como os israelitas, no deserto, que perguntaram: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Salmo 78, 19. Duvidamos do poder soberano de Deus. Outras vezes, é uma dúvida sobre a disposição de Deus. Acreditamos que Ele poderia responder, mas não temos certeza. E se Ele quer, como o leproso que se aproximou de Jesus dizendo: se quiseres, podes tornar-me limpo. Marcos 1,40. Questionamos o amor e a bondade de Deus. Frequentemente, é uma dúvida sobre o método de Deus. Estamos dispostos a acreditar, mas apenas se Deus operar dentro de nossos parâmetros, em nosso cronograma, de acordo com nossas expectativas, como Naamã, que inicialmente rejeitou a simples instrução para se lavar no Rio Jordão, segundo Reis 5, queremos que Deus responda nossas orações da maneira que imaginamos. E talvez mais comumente é uma dúvida baseada na experiência passada. Oramos anteriormente e não vimos resposta, então concluímos que orar novamente é fútil. Experimentamos decepções, sentimos que Deus nos deixou na mão e permitimos que essas experiências moldem nossas expectativas futuras. O resultado? Oramos sem convicção, sem expectativa, sem a ousadia que deve caracterizar aqueles que se aproximam do trono da graça. Nossas orações se tornam exercícios religiosos vazios, obrigações espirituais, em vez de encontros dinâmicos com o Deus vivo. Considere a história de Pedro andando sobre a água em Mateus 14. Enquanto manteve seus olhos fixos em Jesus, ele realizou o impossível, literalmente caminhando sobre as ondas. Mas no momento em que desviou o olhar e começou a considerar as circunstâncias ao seu redor, os ventos uivantes, as ondas ameaçadoras, ele começou a afundar. É uma poderosa parábola da vida de oração. Quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, em seu poder, sua promessa, sua fidelidade, podemos experimentar o impossível. Mas quando permitimos que as circunstâncias, as probabilidades, as limitações humanas dominem nossa visão, nossa fé falha e começamos a afundar em um mar de dúvidas. O apóstolo Tiago aborda diretamente esta dinâmica. Peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento e agitada de um lado para outro. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, 6, 7.
Note o diagnóstico claro. A pessoa que ora com dúvida não deve esperar receber do Senhor. Não porque Deus seja mesquinho ou deseje reter bênçãos, mas porque a dúvida fundamentalmente interrompe o circuito da fé através do qual seu poder flui. Então, como cultivamos a fé que move montanhas? Como superamos a incredulidade que tem bloqueado nossas orações? Primeiro, entenda que a fé não é algo que produzimos através da força de vontade. É um dom de Deus. Como Paulo escreveu, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Comece pedindo a Deus que aumente sua fé. Os discípulos pediram, aumenta a nossa fé, Lucas 17:5, e você pode fazer o mesmo. Segundo, nutra sua fé através da palavra de Deus. Paulo nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Quanto mais imersos estamos nas Escrituras, suas promessas, seus testemunhos, suas declarações da natureza de Deus, mais nossa fé cresce naturalmente. Terceiro, cerque-se de pessoas de fé. A fé é contagiosa. Quando nos associamos com aqueles que vivem com expectativa ousada e confiança inabalável em Deus, nossa própria fé é estimulada e fortalecida. Como Provérbios adverte, o companheiro dos tolos se tornará mau. Provérbios 13:20. Mas o oposto também é verdadeiro. O companheiro dos fiéis se tornará fiel. Quarto, pratique a gratidão. Nada cultiva a fé como reconhecer e celebrar as formas como Deus já tem trabalhado em sua vida. O salmista exortou, não esqueçais de nenhum de seus benefícios. Salmo 103:2. Manter um diário de gratidão, regularmente relembrando a fidelidade de Deus, fortalece sua confiança para orações futuras. Quinto, haja de acordo com sua fé. A fé não é meramente intelectual, ela deve se expressar em ação. Tiago argumentou que a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Tiago 2:17. Quando agimos de acordo com o que acreditamos, quando damos passos de fé, mesmo pequenos, nossa fé cresce proporcionalmente. Conheço um jovem pastor que assumiu uma igreja pequena e quase moribunda em uma área rural empobrecida. A congregação havia diminuído para cerca de 20 pessoas. O prédio estava em ruínas e não havia recursos financeiros para fazer os reparos necessários. Em vez de sucumbir ao desespero ou buscar uma posição mais promissora em outro lugar, este pastor reuniu os poucos membros fiéis e os desafiou a orar com fé ousada. Eles começaram a orar não apenas pela sobrevivência da igreja, mas por um reavivamento que transformaria toda a comunidade. Parecia absurdo, dadas as circunstâncias. Não havia base lógica para tal expectativa. Mas noite após noite, eles se reuniam para orar, citando as promessas de Deus, lembrando-se de como ele havia operado na história, escolhendo acreditar apesar das evidências visíveis em contrário. E então, lentamente a princípio, mas com crescente momentum, o impossível começou a acontecer. Um membro trouxe um amigo. Uma família passando pelo vilarejo decidiu ficar e juntar-se à igreja. Um empresário local, tocado pelo testemunho fiel da pequena congregação, ofereceu-se para financiar os reparos mais urgentes no prédio. Em 3 anos, a igreja havia crescido para mais de 200 membros. O prédio foi completamente renovado. Ministérios de alcance floresceram, vidas foram transformadas, uma comunidade foi impactada. Olhando para trás, o pastor me disse, não tínhamos nada além de fé. Mas descobrimos que a fé não é nada, é tudo. É o canal através do qual o poder de Deus flui. Esta pode ser sua história também.
Sua situação pode parecer desesperadora. Suas orações podem parecer fúteis, mas Deus está convidando você a uma qualidade de fé que transcende circunstâncias, que se recusa a ser limitada pelo visível, que ousa acreditar na fidelidade e no poder de Deus. O escritor de Hebreus definiu fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. É a capacidade de ver o invisível, de antecipar o implausível, de esperar o impossível. E é esta fé, não uma fé frágil baseada em sentimentos, mas uma fé robusta ancorada nas promessas de Deus, que desbloqueia o poder da oração. Esta fé que move montanhas, que supera impossibilidades, que transforma circunstâncias desesperadoras em testemunhos de glória divina. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando as evidências visíveis contradisserem as promessas de Deus, permaneça nesta verdade. O quarto passo para desbloquear suas orações é substituir a incredulidade pela fé inabalável nas promessas e no poder de Deus. É o caminho da expectativa espiritual. É o caminho do poder sobrenatural. O quinto e último hábito silencioso que bloqueia nossas orações é a negligência do relacionamento diário com Deus. Este é, em muitos aspectos, o mais fundamental dos 5, pois subscreve todos os outros. Jesus expressou esta verdade vital em termos de um ramo e uma videira. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:4-5. Observe a conexão inequívoca. Permanência precede frutificação. Intimidade precede eficácia. Relacionamento precede resultados. Muitos de nós, no entanto, invertemos esta equação espiritual. Buscamos o poder da oração respondida sem o pré-requisito de comunhão constante. Queremos os benefícios de uma videira robusta, mas não estamos dispostos a permanecer ligados a ela. Queremos a utilidade de Deus, sem a intimidade com Deus. Em termos simples, queremos que Deus responda a nossas orações, mas não queremos o próprio Deus. Queremos seus dons, não o doador. Queremos sua ajuda, não sua presença. Isso é, no entanto, uma contradição espiritual fundamental. A oração nunca foi projetada principalmente como um mecanismo para obter coisas de Deus. Foi projetada como um meio de comunhão com Deus. É menos sobre conseguir o que queremos e mais sobre nos tornarmos o que Ele deseja. E ainda assim, quantos de nós tratam Deus como um caixa eletrônico espiritual? Nós nos aproximamos apenas quando precisamos de um saque, quando há uma crise, uma necessidade, um problema urgente. Inserimos o cartão de nossa oração, digitamos o PIN de nossa petição, retiramos o que precisamos e então seguimos em frente com nossas vidas. A negligência da comunhão diária toma muitas formas. Para alguns, é simplesmente uma questão de prioridades equivocadas. Em meio às exigências de carreira, família, educação e entretenimento, o tempo com Deus é espremido e marginalizado. O que deveria ser central torna-se periférico. O que deveria ser primário torna-se opcional. Para outros, é uma questão de pressa e distração. Apesar das melhores intenções, nosso tempo com Deus torna-se superficial e apressado. Uma leitura bíblica rapidamente esquadigada. Uma oração apressada murmurada no caminho para o trabalho. Estamos fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes. Para muitos, é uma questão de inconsistência.
Temos momentos intensos com Deus, talvez em um retiro, uma conferência, um momento de crise, seguidos por longos períodos de afastamento. Nossa caminhada espiritual torna-se uma série de picos e vales, em vez de um relacionamento estável e crescente. Para outros ainda, é uma questão de compartimentalização. Reservamos nosso tempo com Deus para um segmento específico de nosso dia ou semana, mas falhamos em carregar essa consciência de sua presença para o resto de nossa vida. Dividimos o sagrado do secular, quando Deus deseja permear toda a nossa existência. O resultado: nossas orações tornam-se cada vez mais formais, cada vez mais mecânicas, cada vez mais desconectadas da realidade viva de quem Deus é. Como alguém que tenta ter uma conversa significativa com um estranho, encontramos nossas palavras vazias e nossas conexões superficiais. Veja, oração no sentido mais puro não é principalmente falar a Deus, é viver em Deus, é respirar em sua presença, mover-se em sua realidade, existir em sua esfera. Como Paulo expressou, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Os santos ao longo das eras entenderam isto. Irmão Lawrence, o humilde monge do século XVII, praticava o que chamava de a presença de Deus, uma consciência constante de Deus enquanto realizava os deveres mais mundanos em sua cozinha monástica. Madame Guyon falou de uma oração sem cessar, que transcendia momentos formais de devoção. A. W. Tozer descreveu o conhecimento do sagrado como a pérola de grande preço da vida cristã. Estes santos compreenderam o que muitos de nós esquecemos, que Deus não deve ser confinado a momentos específicos, mas cultivado como uma presença contínua em cada aspecto de nossa vida. Jesus modelou perfeitamente este relacionamento de permanência. Mesmo em seu ministério incrivelmente ativo, ele regularmente se retirava para estar sozinho com o Pai. Lucas 5,16. Ele começava seus dias em comunhão. Marcos 1,35. Ele mantinha contato constante com o Pai enquanto ministrava às multidões. João 5,19. Para Jesus, oração não era uma atividade, era uma atmosfera. Então, como resolvemos este bloqueio à oração? Como movemos do padrão de visitas esporádicas a Deus para a realidade de permanência constante? Deixe-me sugerir alguns passos práticos. Primeiro, faça da comunhão com Deus sua prioridade não negociável. Como Davi afirmou, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27:4. Não são muitas coisas, mas uma coisa, a primazia da presença de Deus. Segundo, pratique a presença de Deus ao longo de seu dia. Desenvolva gatilhos de oração, momentos regulares que o lembram de sintonizar-se com Deus. Talvez seja toda vez que você para em um semáforo, recebe uma mensagem de texto, toma um gole de água. Paulo nos exortou: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Estes pequenos momentos de conexão ajudam a criar essa realidade. Terceiro, transforme atividades comuns em oportunidades para comunhão. Enquanto lava pratos, agradeça a Deus por suas provisões. Enquanto dirige, converta seu carro em um santuário de adoração. Enquanto espera na fila, pratique a quietude em sua presença. Como Paulo instruiu, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Quarto, crie espaço para silêncio e solitude. Em nosso mundo barulhento e ocupado, precisamos intencionalmente criar margens para ouvir a voz suave e delicada de Deus. Jesus, frequentemente, se retirava para lugares solitários. Lucas 5,16.
Sigamos seu exemplo. Quinto, encontre ritmos sustentáveis. É melhor passar 10 minutos consistentes com Deus diariamente do que 3 horas ocasionalmente. A permanência é mais sobre consistência do que intensidade. Desenvolva um ritmo de conexão que possa sustentar em todas as estações da vida. Conheço uma mãe de 4 filhos pequenos que lutava intensamente com culpa pelo que via como uma vida devocional inadequada. Ela se lembrava de horas de estudo bíblico e oração em seus anos de faculdade e agora mal conseguia alguns minutos ininterruptos com Deus. Através de orientação sábia, ela começou a reimaginar o que significava permanecer em Cristo em sua atual estação de vida. Em vez de tentar recriar suas experiências de faculdade, ela começou a praticar a presença de Deus dentro das realidades de sua vida como mãe. Ela colocou citação divina. O salmista Davi, esse homem segundo o coração de Deus, compreendeu algo profundo sobre a natureza de Deus quando escreveu no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E hoje o Espírito Santo quer que você entenda que essa declaração não era apenas uma confissão de fé, mas uma revelação profética sobre a natureza provisora e restauradora do nosso Deus. Pare um instante e permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração, porque Ele quer que você compreenda que quando Davi declarou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele estava profetizando sobre a sua vida neste momento, sobre este vale que você tem atravessado, sobre esta sombra que tem tentado te intimidar. Mas o mesmo Deus que guardou Davi no vale está guardando você agora. Você sente essa presença divina se manifestando ao seu redor. É o Espírito Santo confirmando em seu espírito que não há vale profundo demais, não há sombra escura demais, não há situação impossível demais para o poder transformador de Jesus Cristo. O profeta Isaías, movido pelo Espírito Santo, declarou uma palavra que ecoa através dos séculos e chega até você neste momento. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. E essa palavra não foi escrita apenas para confortar o povo de Israel há milhares de anos, mas foi inspirada pelo próprio Deus, sabendo que você estaria lendo estas palavras hoje, precisando ouvir diretamente do coração do Pai que Ele não te abandonou, que Ele não te esqueceu, que Ele está contigo em cada batalha que você enfrenta. Filho e filha do Deus Altíssimo, o Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre sua vida que eu preciso compartilhar com você agora. Há uma estratégia divina sendo executada nos bastidores do espiritual, especificamente para a sua situação. E o que parece demora para você é, na verdade, o tempo perfeito de Deus sendo cumprido com precisão celestial. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E essa palavra não é apenas uma promessa bonita pendurada na parede, mas uma declaração profética sobre a realidade espiritual que governa sua vida neste momento. Você consegue compreender a magnitude do que está acontecendo nos lugares celestiais enquanto você lê estas palavras? O próprio Jesus Cristo, que está assentado à direita do Pai, está intercedendo por você neste exato momento, apresentando suas necessidades diante do trono da graça. E o Espírito Santo está gemendo com gemidos inexprimíveis por sua vida, orando com uma intensidade que transcende qualquer oração humana. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma.
porque ela vem direto do coração de Deus para o seu coração, carregada com a unção do Espírito Santo para quebrar toda a cadeia que tem te mantido prisioneiro e abrir toda a porta que tem estado fechada diante de você. O salmista declarou no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E hoje o Espírito Santo quer que você entenda que esse esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, mas um lugar espiritual de intimidade com Deus, onde você encontra proteção absoluta contra todo ataque do inimigo, onde toda enfermidade perde seu poder, onde toda maldição é quebrada, onde toda palavra negativa pronunciada contra a sua vida é anulada pelo poder do sangue de Jesus. Você está começando a sentir essa cobertura divina se manifestando sobre sua vida enquanto lê estas palavras ungidas. Tire um momento só seu e pergunte ao seu coração: quando foi a última vez que você verdadeiramente creu que Deus tinha um plano específico para a sua vida, um propósito único que só você pode cumprir? Porque o profeta Jeremias recebeu uma revelação diretamente do coração de Deus que se aplica perfeitamente à sua situação. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. E essa palavra não foi escrita apenas para o povo no cativeiro babilônico, mas foi inspirada pelo Espírito Santo, sabendo que você precisaria ouvir hoje que os pensamentos de Deus sobre você são pensamentos de bem, de restauração, de vitória, de cura completa. O Espírito de Deus me revelou que há pessoas lendo estas palavras que têm carregado um fardo tão pesado que mal conseguem respirar, que têm enfrentado situações que parecem impossíveis de serem resolvidas, que têm clamado a Deus noite após noite, pedindo uma resposta, um sinal, uma confirmação de que Ele ainda está no controle. Meu irmão, minha irmã, pare tudo agora. Inspire fundo e deixe o Espírito Santo falar diretamente ao seu coração. A resposta que você tem buscado está chegando, o livramento que você tem pedido está a caminho, a cura que você necessita já foi liberada dos lugares celestiais e está descendo sobre sua vida neste momento. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, declarou em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E essa declaração não é apenas uma afirmação teológica, mas uma chave espiritual que abre toda a porta fechada, que resolve todo o problema complicado, que cura toda a enfermidade terminal, que restaura todo o relacionamento quebrado. Quando você coloca Jesus no centro da sua situação, quando você reconhece que Ele é o caminho para a sua solução, toda montanha tem que se mover, toda muralha tem que cair, todo gigante tem que ser derrotado pelo poder do seu nome. Você sente Deus falando com você agora através destas palavras ungidas? Porque o Espírito Santo está me mostrando que há uma unção especial sendo derramada sobre todos aqueles que estão recebendo esta mensagem com fé. Uma unção que quebra jugos, que desfaz laços, que abre prisões, que cura os quebrantados de coração. O profeta Joel profetizou algo poderoso que se aplica a este momento. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Joel 2:28. E profecia está se cumprindo agora mesmo na sua vida. Pare, respire, deixe o Espírito falar ao seu coração, porque Ele quer que você compreenda que toda lágrima que você derramou foi coletada pelo próprio Deus, toda oração que você fez foi ouvida nos lugares celestiais, toda palavra de fé que você declarou gerou movimento no mundo espiritual. O salmista escreveu, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria.
Salmo 126:5. E hoje é o dia da sua colheita espiritual. Hoje é o dia em que você verá a fidelidade de Deus se manifestar de forma tangível na sua vida. Jesus disse em Mateus 11:28-30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E essa palavra não é apenas um convite gentil, mas uma promessa poderosa de que todo o peso que você tem carregado pode ser transferido para ombros daquele que carregou toda a dor da humanidade na cruz do Calvário. Ore assim comigo agora. Coloque sua mão no coração e permita que o Espírito Santo conduza esta oração poderosa através dos seus lábios. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Salvador, o meu libertador, o meu curador. Eu entrego a Ti neste momento toda a dor que tenho carregado, toda a preocupação que tem roubado meu sono, toda a enfermidade que tem atacado meu corpo, toda a situação impossível que tem me deixado sem esperança. Eu creio que o Teu poder é maior que qualquer problema, que o Teu amor é maior que qualquer rejeição, que a Tua fidelidade é maior que qualquer decepção. Eu recebo agora, pela fé, a cura que desce do Teu trono, o livramento que vem da Tua destra, as respostas que brotam do Teu coração. Em nome de Jesus, toda cadeia é quebrada, toda maldição é anulada, toda porta fechada é aberta. Eu decreto que a partir deste momento, a minha vida será um testemunho vivo do Teu poder transformador. Amém. Você conseguiu sentir o poder de Deus se movendo enquanto fazia essa oração? Porque algo poderoso aconteceu no mundo espiritual agora mesmo. Anjos foram mobilizados para agir em seu favor. Demônios foram repreendidos em nome de Jesus. Portas foram abertas nos lugares celestiais para que as bênçãos de Deus fluam abundantemente sobre sua vida. O escritor aos Hebreus nos lembra que, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. E sua fé ativada através desta oração acabou de liberar o galardão divino sobre sua vida. Silencie o coração, respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te tocar com uma revelação que vai revolucionar sua perspectiva sobre os desafios que você enfrenta. O rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu, escreveu em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o tempo que você está vivendo agora, por mais difícil que pareça, é o tempo perfeito de Deus para executar seus planos maravilhosos na sua vida. A história bíblica nos mostra repetidamente que Deus tem o hábito de transformar situações impossíveis em testemunhos poderosos, de converter tragédias em triunfos, de usar os momentos mais escuros para manifestar sua glória mais brilhante. José foi vendido como escravo e acabou governando o Egito. Davi foi perseguido por Saul e se tornou o maior rei de Israel. Daniel foi jogado na cova dos leões e saiu mais ungido do que entrou. Os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha ardente e saíram sem nem mesmo cheiro de fumaça. Você compreende o padrão divino? Deus permite certas situações não para te destruir, mas para te posicionar para um testemunho sobrenatural. O apóstolo Paulo, que conhecia profundamente os caminhos de Deus, escreveu aos Coríntios: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1:27. E essa palavra revela algo extraordinário sobre como Deus opera.
Ele pega exatamente aquilo que o mundo considera fraqueza e transforma em seu maior instrumento de poder. Ele usa suas limitações humanas para manifestar sua capacidade ilimitada. Apenas pare e sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora, porque o Espírito Santo quer que você entenda que sua situação atual não é o final da história, mas o capítulo que antecede o grande final vitorioso que Deus já escreveu para a sua vida. O rei Davi, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, podia declarar com absoluta confiança: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, 6. Porque ele compreendeu que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias externas, mas da natureza imutável do caráter divino. O profeta Abacuque enfrentou uma situação aparentemente desesperadora, mas encontrou a chave para a vitória quando declarou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei. The morning light paints the world so bright, golden hues spilling through the night, chasing the dawn with every step I take. The sky whispers secrets that it won't forsake. In the silence, the world begins to bloom, the rhythm of life chasing away the gloom. Every breath a melody, every move a sigh. I feel it in my heart under radiant skies. The rodeo skies hold me close tonight, where the stars align and the moon feels right. In this moment I'm free and alive beneath the glow, where our hearts collide. The breeze is soft like a lover's touch, carrying whispers that mean so much.